Oi, gente, tudo bem com vocês? Será que o Eric morreu? E a Cuca? Será que o Saci voltou? Afinal, o que aconteceu no desfecho da segunda temporada de Cidade Invisível? Calma que nesse vídeo aqui eu te conto. Aqui tiro todas as dúvidas que você pode ter acerca dessa temporada. Mas se você tá atrás de uma análise, eu tenho esse vídeo pra você também. Já fiz um vídeo com minhas primeiras impressões da temporada e vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, beleza? Dito isso, agora sim, bora compreender a segunda temporada de Cidade Invisível. Primeiramente, pessoal, saiba que essa temporada gira em torno de 3 núcleos interconectados. O fato do Eric ser uma grande ameaça para o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo sobrenatural, o Marangatu, que é um local sagrado e cobiçado, que precisa de proteção, e a Luna, como elo que une tudo. E o ponto de partida dessa temporada é justamente as buscas dessa personagem juntamente com a Inês atrás do Eric. Isso porque ele ficou muito debilitado no final da primeira temporada e descobrimos no comecinho dessa segunda temporada que a Inês, numa tentativa de salvá-lo, acabou desaparecendo com o corpo dele acidentalmente, porque ela colocou ele nas águas e ele sumiu. Dessa forma, as duas personagens passaram 2 anos atrás do Eric e essas buscas tinham como principal guia os sonhos da Luna. E esses sonhos a levaram até Belém do Pará. Porém, dada a dificuldade para localizar o Eric, a Luna acaba pedindo ajuda para a Matinta Pereira. E para quem não sabe, a Matinta Pereira é uma personagem do folclore brasileiro. Basicamente, ela é uma bruxa que à noite se transforma em um pássaro que pousa sobre casas e assobia, somente parando quando o morador promete a ela algo que a pare. Assim, a Matinta para e voa, indo no dia seguinte até a casa do morador para cobrar o combinado. Na série temos algumas adaptações e ela não é uma bruxa que necessariamente fica assobiando na casa alheia. Ela é uma bruxa que realiza desejos, mas que sempre pede algo em troca. E a Luna faz exatamente isso. Ela é alertada pela Matinta que terá que fazer algo em troca quando chegar a hora certa e, ciente dessa condição, a adolescente aceita, pois está desesperada para localizar o Eric. Com um acordo feito, ele acorda em meio às águas do Marangatu e, logo depois, ao andar sem rumo, presencia o Danilo matando o Honorato. Depois disso, o Eric encontra um velho chamado Lazo, amarrado numa área de garimpo. E após tocar no Eric, o homem sugere que o protagonista é capaz de tirar seus poderes. E que poderes seriam esses, hein, gente? Aqui a série tá fazendo menção à lenda do Zaori, um homem que, no lugar de olhos humanos, tem um par de olhos que permite enxergar riquezas na terra, como ouro e pedras preciosas. Logo depois disso, o Danilo chega com outros homens e o Eric, para fugir daquela situação, acaba ocasionando um incêndio. Com isso, acontece uma explosão por lá e o protagonista acaba desmaiando. Quando ele acorda no dia seguinte, ele está em um hospital e lá ele conhece o Bento, um menino que tem poderes de menino lobo, ou seja, um lobisomem. Ele nasceu após seus pais terem 7 filhas mulheres e por conta disso adquiriu os poderes de um lobo, se tornando um lobisomem, sendo capaz de se curar rapidamente e ter uma baita força. Fora que também conta com uma super audição. O Bento diz para o Eric que é capaz de levá-lo até a Luna, porém implora para o protagonista tirar seus poderes, pois ele considera esse poder uma maldição e ouviu do Lazo que o Eric talvez seja capaz de tirar isso de dentro dele. Dessa forma, o Eric absorve os poderes do Bento e, utilizando esses poderes, ele chega até a filha dele. Porém, a felicidade de pobre dura sempre pouco, gente. E logo que eles se reencontram, a Matinta Pereira reaparece e fala para a menina que agora vai cobrar o trato que fizeram. E com isso leva a adolescente com ela. Ela foi levada pela bruxa até a Débora, uma mulher que também fez um trato com a Matinta, já que no caso ela queria uma chave para chegar até o Marangatu. E é por isso que a bruxa entrega a adolescente, porque ela é uma chave. Daí a Débora esconde a Luna em um esconderijo que ela deixava também o Bento e o Lazo escondidos. E esses
esconderijo, gente, fica dentro de uma igreja que é controlada pelo padre Venâncio. E só para explicar para vocês, não era que o padre gostava de sequestrar crianças com superpoderes. Na verdade, a Débora tinha o poder de manipular pessoas e ela estava usando esse poder para controlar o padre. Mas não somente ele, ela também manipulava a Clarice, juíza que é ex-amante do padre e esposa do Castro. Ela e o padre Venâncio tinham uma história de amor e pretendiam fugir juntos. Porém, por se envolver com o padre, ela acabou se tornando a mula sem cabeça. E não somente isso, como a Clarice era juíza, a Débora manipulava ela para fazer os serviços sujos que ela desejava, assim como os serviços sujos que o Castro também desejava, o esposo da Clarice. Tá, mas quem é esse Castro, hein, gente? Ele era um homem que queria chegar até o Marangatu para encontrar ouro, assim como o pai dele fez no passado. Ou melhor, tentou fazer no passado. E bem, na mira do Castro e da Débora, que trabalhavam juntos, estava a Thelma. Ela é uma promotora que pertence a uma aldeia indígena e estava determinada a descobrir o que realmente aconteceu com o Honorato, que simplesmente desapareceu. Avançando aqui na trama, gente, o Eric e a Inês juntos descobrem o que aconteceu com a Luna, onde que ela foi parar, e tentam resgatar a menina. Eles descobrem que o Castro e a Débora organizaram um leilão para leiloar as riquezas que ainda nem encontraram, e eles percebem que essa é a oportunidade perfeita para recuperarem a Luna. Porém, todo o plano que organizaram dá errado, e acaba da seguinte forma. A Luna foi picada pela Débora, pois além de manipular todos ao seu redor, ela também consegue se transformar numa cobra, e com isso a menina fica envenenada. Já a Clarice se liberta de vez e percebe que não precisa de ninguém para ser feliz, e se transforma de vez na mula sem cabeça. E a Thelma foi raptada pela Débora, após a promotora invadir o leilão. Dito isso, vamos avançar para o último episódio, porque é onde todas as peças dessa série se encaixam. Basicamente, a Débora leva a Thelma até a aldeia indígena para tentar utilizá-la como moeda de barganha para ter acesso ao local sagrado que deseja. Só que chegando lá, a Débora percebe uma coisa, um modo como toda a sua vida foi roubada. Ela nasceu naquela aldeia, se chamava Maria Caninana e tinha um irmão gêmeo, o Honorato, e eles foram agraciados com poderes. Podiam se transformar em cobras. Acontece que o pai do Castro descobriu que poderia encontrar ouro no Marangatu, utilizando o lazo, e para proteger a região, os irmãos gêmeos receberam cada um colar de proteção para protegerem aquele lugar de invasores. Ou seja, cada um recebeu um Muraictã. O lugar era sagrado e eles eram as chaves para os forasteiros poderem acessar aquele lugar. E de alguma forma não muito bem explicada, o pai do Castro descobriu que esses gêmeos eram as chaves e tratou de ir sequestrá-los. Porém, a mãe dos gêmeos pediu para o Honorato esconder o colar de proteção da irmã dele, e assim ele fez. Só que a mãe morreu assassinada naquele dia e a menininha foi levada sequestrada. E conforme o tempo passava, a menina, que deixou de se chamar Maria e passou a se chamar Débora, foi esquecendo as suas origens e foi obrigada a utilizar seus poderes de manipulação a favor da família do Castro, especialmente após a morte do pai do Castro e esse homem assumir o legado deixado pelo pai. Porém, como a Débora / Maria estava sem o seu colar de proteção, ela não conseguia encontrar nem acessar o tal local sagrado. Contudo, um belo dia, esse colar de proteção foi encontrado pela Gabriela. Sim, a Gabriela, a esposa do Eric e a mãe da Luna, que faleceu na primeira temporada de Cidade Invisível. Ela estava naquela aldeia quando encontrou o colar e foi avisada pela Jaciara, a anciã da aldeia, para permanecer com o objeto, porque um dia esse colar iria chegar nas mãos da pessoa certa. E é nesse ponto que a Luna entra nessa história, porque a Gabriela deu esse colar de proteção para que a filha ficasse protegida. Só que, a partir do momento que o Castro começa a se aproximar cada vez mais do local sagrado, a Jaciara percebe que aquele lugar está correndo risco mais uma vez, especialmente após a morte do Honorato, o último guardião. E com isso, ela pede ajuda para seus ancestrais para protegerem mais uma vez aquele lugar. E esse pedido foi atendido por meio da Matinta Pereira. Tudo que ela tinha que fazer basicamente
era levar a última guardiã, a última protetora, ou seja, a Débora/Maria, para aquele lugar, para aquela aldeia mais uma vez. Com isso, a partir do momento que a Matinta chega até a Luna e descobre que ela é a atual guardiã do colar, o plano está traçado. Com isso, a Matinta, que também tinha um acordo com a Débora, entrega a menina para ela. Porém, em troca, a Matinta pediu que a Débora matasse a Luna. E foi por isso que a Débora pica ela na noite do leilão. Com isso, o Eric leva a filha, juntamente com a Inês, até a Jaciara para pedir ajuda, para que a menina seja curada. E aqui vocês perceberam um detalhe? O tempo inteiro, a Débora estava com uma chave em mãos, já que a chave era o colar de proteção que a Luna estava utilizando, e não a menina em si. Só que como a Débora estava tão esquecida acerca das suas raízes e de quem realmente ela era, que ela não sabia, ela não entendia o significado daquele colar. Pois bem, a partir do momento que a Débora volta para suas raízes, ela percebe que estava contaminada com a maldade de outras pessoas e deixou de ser quem ela realmente era. Já o próprio Castro foi atrás da Débora e, consequentemente, atrás da chave que ele estava interessado. Mas chegando lá, ele é confrontado pela mulher e quando ele estava para matá-la, a Matinta aparece em seu formato de coruja e impede isso. A Débora corre e o Castro pretendia dar fim a Thelma, mas o Lazo e o Bento brotam na aldeia e impedem isso. Para impedir que o Castro faça uma chacina na aldeia, o Lazo diz que vai levar ele até o local sagrado e, consequentemente, até o ouro. Só que existe um pequeno detalhe que o Castro e seus homens não sabiam. É que estavam sendo enrolados, já que os poderes do velho foram roubados pelo Eric instantes antes. Agora, falando sobre o Eric, ele estava desesperado atrás da filha dele. Só que todas as entidades estavam tentando trabalhar para mantê-lo afastado dela, já que ele estava muito perigoso e roubando os poderes de todos. Porém, a Inês teve que deixar a Luna fazer o caminho dela sozinha até o local sagrado e com isso a Inês acaba cruzando com o Eric e ela deixa ele roubar os poderes dela intencionalmente. E é quando ele é guiado pela Matinta até a verdade. E ele entende tudo, a importância da Luna e do Marangatu, assim como o sacrifício que a Cuca fez para possibilitar esse plano, porque ao ceder seus poderes, ela que é uma entidade de 200 anos, morreu. Quando ele finalmente encontra a Luna, a adolescente sacou tudo. Entendeu que o pai tinha matado a Inês, mas ele se explica e diz que não era a intenção dele e que agora ele sabe que ambos precisam ir até esse local sagrado para fazer a missão deles. E chegando lá, a Jaciara guia os dois e mais uma vez o Eric desaparece nas águas. Só que a Luna tem uma experiência diferente, uma visão em que ela tem um reencontro com ele e a Gabriela, sua mãe, e dá a entender que o Eric também morreu por estar ao lado da Gabriela, já falecida. Com isso, no mundo real, todas as entidades que perderam seus poderes por conta do Eric recuperam eles. Aí, obviamente, dá ruim para o Castro e seus capangas, já que o Bento tá naquela região e recuperou seus poderes de lobisomem. Porém, vaso ruim não quebra com facilidade, né, gente? E o Castro conseguiu fugir. Só que não conseguiu fugir da justiça, já que a Thelma, que é promotora, conseguiu acusá-lo e fez ele ser preso pelos crimes contra a natureza que ele cometeu por conta do garimpo ilegal e da organização criminosa que ele criou para isso. E ele tem a audácia de ser irônico e fala para Thelma que em questão de 2 semaninhas já estará solto. Só que ele recebe uma visitinha na cela dele, uma cobra, possivelmente a Débora, que foi terminar de matá-lo. Por fim, a Luna e o Bento aparecem andando pela floresta procurando alguém ou algo. E logo depois o Saci aparece acompanhado de uma borboleta. Ou seja, o que podemos deduzir a partir disso, hein, gente? Dá para perceber que a adolescente teve visões e está atrás do que viu nelas. E se a gente colocar esse trecho bem lentamente, podemos perceber que ela viu a forma de um homem, possivelmente o Eric, e ela está atrás dele mais uma vez. E de duas, uma, gente. Ou o Eric morreu como mortal e agora vaga pela Terra como entidade, ou ele é apenas um mortal sem os seus poderes de entidade. Eu acredito na primeira possibilidade, porque aquela despedida entre ele e a filha foi muito real, e tanto que ela vê ele e a Gabriela. Por isso não faz sentido ele estar vivo como humano ao lado da Gabriela morta. O que me leva a acreditar que ele morreu como humano e por isso reencontrou a Gabriela. E agora somente existe
o Eric entidade imortal. Já sobre a volta do Saci, eu acho que é o seguinte: o Eric tinha roubado nessa temporada os poderes de várias entidades, e a partir do momento que ele morre como mortal, esses poderes voltam para suas respectivas entidades. Então, acredito que o Saci voltou, assim como outras entidades que morreram na primeira temporada, como o Tutu e o Manaus, o boto cor-de-rosa, que por sinal é pai do Eric. E por que eles voltaram também? Porque assim, gente, na primeira temporada, o corpo seco que matava entidades estava no corpo da Luna e depois passou para o corpo do Eric. E a única explicação para o Saci ter voltado é se parte dos poderes do corpo seco ainda habitassem no Eric, já que parte desses poderes era justamente esgotar a energia que existia dentro de entidades. E quando o Eric morreu de vez como mortal, o equilíbrio foi restabelecido e todas as energias voltaram para seus donos. Inclusive até a Cuca voltou, viu, gente? Já que tem uma borboleta atrás do Saci. E isso até me leva a pensar se a Gabriela, a mãe da Luna, também não voltou à vida de alguma forma, já que ela não era entidade, aparentemente, mas ela também morreu por conta do corpo seco. Então, será que ela voltou ou não? Fica aí a dúvida, né, gente? Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ainda sobre a série, porque eu tento te ajudar. E também me conta o que você achou dessa temporada e quais são as suas expectativas para a próxima. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!